Olá, 10 horas em ponto, nós estamos de volta com mais um giro pelas principais notícias. E eu trago agora destaque internacional porque pelo menos uma pessoa morreu e 69 ficaram feridas nesta terça-feira quando um terremoto de 5,8 graus foi registrado na costa da Turquia. Um adolescente morreu e dezenas de pessoas ficaram feridas em um terremoto de 5,8 graus de magnitude na localidade costeira turca de Marmaris. O Ministério do Interior informou que a menina foi levada para um hospital após uma crise de pânico e não resistiu, apesar de todos os esforços para salvá-la. A menor foi identificada como Afranur Gunlu e morreu na localidade de Fethi, quase 100 quilômetros ao leste de Marmaris. Os feridos foram registrados na província de Mugla, onde fica o balneário de Marmaris. Algumas pessoas receberam atendimento no local, mas várias precisaram ser levadas a hospitais. Segundo a Agência de Gestão de Desastres, AFAD, o terremoto aconteceu às 2h17 no horário local, a cerca de 10 quilômetros da costa de Marmaris. O tremor também foi sentido na Grécia e em lugares distantes como o Egito. E os sul-coreanos começaram a votar hoje para eleger o seu novo presidente e, por fim, a 6 meses de caos político causados pela tentativa fracassada do ex-chefe de Estado Yoon Suk-yeol de impor a lei marcial. Começou nesta terça-feira a votação na Coreia do Sul para eleger o presidente e, por fim, a 6 meses de caos político no país. O candidato de centro-esquerda, Lee Jae-myung, parte como favorito na eleição de turno único, frente ao conservador Kim Mon-soo. As sessões eleitorais vão fechar às 20 horas, pelo horário local, quando serão divulgadas as primeiras pesquisas de boca de urna. A quarta maior economia da Ásia atravessa um período de instabilidade política desde dezembro, quando o conservador Yoon Suk-yeol declarou por algumas horas a lei marcial e enviou o exército à Assembleia Nacional, dominada pela oposição. Desde esse episódio, houve vários presidentes interinos. O um foi suspenso, acusado de insurreição, preso após semanas de resistência e finalmente destituído pelo Tribunal Constitucional. O país de 52 milhões de habitantes, que passou a um regime democrático em 1987, ficou fortemente polarizado pela crise política da lei marcial, que, segundo analistas, será determinante no voto. O futuro presidente vai enfrentar uma crise econômica crescente, uma das menores taxas de natalidade do mundo e o aumento do custo de vida. Também terá de lidar com a ameaça de uma Coreia do Norte imprevisível, com arsenal nuclear e com a disputa entre os Estados Unidos, garantidor de sua segurança, e a China, seu principal parceiro comercial. O Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa, expeliu uma enorme nuvem de cinzas e gás depois que uma parte da cratera despencou, reportaram as autoridades italianas. Moradores e turistas foram surpreendidos quando o Monte Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa, entrou em erupção. Apesar do susto, a autoridade da região da Sicília informou que especialistas asseguraram que não havia nenhum perigo para a população, já que o fluxo não passou pelo Vale do Leão, uma área turística. Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, pouco antes do meio-dia, horário local, uma nuvem cinza se elevou sobre o vulcão. Imagens mostraram um fluxo piroclástico que, segundo a mesma fonte, provavelmente foi causado pelo colapso de material do flanco norte da cratera sudeste da montanha. Um fluxo piroclástico extremamente perigoso é produzido quando os vulcões expelem rochas vulcânicas, cinzas e gases quentes. O INGV acrescentou que a atividade explosiva passou a ser uma fonte de lava e que a coluna de cinza se dissipou à tarde. O alerta vermelho inicial emitido para as autoridades de aviação e que estimava a altura da nuvem vulcânica em 6,5 km foi rebaixado para laranja. O aeroporto de Catânia, na ilha da Sicília, seguiu operando normalmente, mas autoridades recomendaram que turistas evitem a região. As altas temperaturas começaram cedo no Reino Unido neste ano. Essa foi a primavera mais quente já registrada. As temperaturas no Reino Unido atingiram uma média de 9,5 graus Celsius entre março e maio, o que fez da primavera britânica de 2025 a mais quente desde o início dos registros, em 1884. O anúncio foi feito pela agência meteorológica Met Office. O recorde anterior era do ano passado, com uma média de 9,37 graus Celsius.
De acordo com o Met Office, a primavera deste ano também foi a mais seca em mais de 50 anos, com apenas 128 milímetros de chuva entre o início de março e o final de maio. O relatório da agência indica que 8 das 10 primaveras mais quentes no Reino Unido ocorreram desde 2000 e as 3 mais quentes desde 2017, o que é um sinal das mudanças climáticas. A primavera de 2025 também foi a mais ensolarada no Reino Unido desde o início dos registros, em 1910, com 653 horas de sol entre 1º de março e 31 de maio. A agência meteorológica observa no relatório que o Reino Unido estava prestes a registrar a primavera mais seca em 100 anos, até meados de maio, quando chuvas apareceram e derrubaram para o 6º lugar da lista. E esta edição fica por aqui. Mais informações você confere na edição das 11 ao vivo. E eu espero por você às 11h30 em ponto no Redação Hit, com notícias do Brasil e do mundo e análise de especialistas. Até mais.